Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o bom e velho professor Jairo. Espero que esteja tudo bem por aí. Estou gravando esse vídeo aqui na boca da noite. Os meninos estão dormindo lá, a mulher também está dormindo. E a gente quer, com esse vídeo, conversar com vocês um pouco sobre a nossa última postagem na parte de iniciação científica, que foi a discussão sobre os artigos científicos. Você sabe o que é um artigo científico? Sabe para que ele funciona? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois, a seguir, eu vou dar alguns exemplos para vocês de artigos. Então, veja, o artigo científico é o instrumento dentro da comunidade da ciência que a gente utiliza para divulgar nossas descobertas ou os temas os quais nós estudamos. Na ciência, as pessoas elas estão sempre em pesquisa, sempre em estudo. O estudo científico ele nunca termina. Então, professor João, professor Francis podiam até ajudar a gente nessa discussão, mas que é o pessoal da área da biologia, né? Professor Tiago também na área da química, professor Roque, enfim, que são colegas da ciência, né? Das ciências naturais e exatas, em detrimento de mim que sou das humanas, mas a realidade é a mesma. O cientista está sempre investigando, tem sempre temas, oportunidades, caminhos novos que ele está estudando, porque a gente sempre está em busca de aprendizado. Então, quando você tem um conjunto de descobertas que você deseja tornar público, que você deseja que seja avaliado por outros colegas da comunidade científica, você publica, então, um artigo científico. Deu para entender o que é o artigo? Então, o artigo ele traz novidades, tá? Por exemplo, na área da história, nós temos as nossas pesquisas, né? Alguns colegas estudam século XIX, século XX, alguns colegas estudam economia, outros colegas estudam a área mais social, outros colegas estudam a cultura. E a partir do momento que eles vão estudando, investigando sobre um período e vão tendo informações sobre esse período, eles vão divulgando. Só que na ciência as coisas têm protocolos, né? Tem regras. Não é eu chegar no meu Facebook, no meu Instagram e dizer, olha, eu sou o professor Jairo, estou estudando e eu descobri isso, isso e isso. Não, não é assim que funciona. Então, para tornar esse conhecimento acessível, se publica artigos científicos, tá? Antes de falar do modo como ele é escrito, eu queria te dizer mais ou menos como funciona. Então, vamos lá, para um exemplo. Os artigos, em geral, eles são publicados ou em eventos científicos, seminários, simpósios, congressos, esses encontros maiores, né, de pessoas de vários lugares do país e do mundo, em geral esses encontros discutindo temas específicos. Essa é uma maneira de se publicar os artigos científicos. E a outra maneira de se publicar é através de revistas acadêmicas. Então existem revistas na área das artes, revista na área da cultura, revista na área da história, revista na área da física quântica, revista na área da física mecânica, revista na área da embriologia, revista na área da citologia, revista na área da medicina urológica, da medicina pediátrica, da medicina oncológica, né? Revista na área da cartografia, não é? Na área do estudo dos solos, na área da climatologia, enfim, várias revistas científicas a partir de temas distintos. Então, nessas revistas, como se diz, revistas que apresentam coletâneas de artigos de pesquisadores do Brasil e do mundo, nessas revistas que são publicados esses artigos. Então, vamos fazer um resumo do que a gente conversou até aqui? Até o momento eu apresentei para vocês, eu disse para vocês que o artigo científico é o instrumento que o cientista tem de publicar suas descobertas, as inovações que ele descobriu a partir de seus anos de estudo. Também disse para vocês que existem dois instrumentos ou dois canais para divulgação desses artigos científicos. Um dos canais são os eventos, onde você lê o seu tema ali, lê o que você produziu, e outros pesquisadores vão opinar, vão falar, vão perguntar, vão concordar, vão discordar, vão debater sobre o tema. E as revistas científicas que também têm a abertura para esse espaço. No evento científico, a sua descoberta ela é oralizada e posteriormente escrita. Na revista científica, ela é só escrita, concordada ou discordada por outros pares, por outros colegas da ciência. Agora a questão é,
Como é que se escreve um artigo científico? Então, um artigo científico ele tem algumas exigências. Não tem determinadas coisas. Então, por exemplo, eu não escrevo um artigo científico só de coisas que eu imaginei, que eu pensei, que eu tenho uma opinião e que eu acho. Tá aí uma das grandes distinções, um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade é que as pessoas estão misturando opinião com ciência. Geralmente a ciência ela é embasada. Ou seja, quando eu afirmo alguma coisa do ponto de vista científico, eu afirmei a partir de anos e anos de pesquisa, de estudo sobre aquele tema, de formulação de hipóteses e de teste da veracidade dessas hipóteses. Não é uma mera opinião. No artigo científico, portanto, a gente não dá opinião. A gente redige sobre algo que a gente passou anos e anos estudando. Essa é uma questão, né? Uma outra questão é, o artigo científico ele apresenta ali uma introdução, um resumo, no qual está descrito em linhas gerais o que vai ser analisado, debatido, o que foi escrito no corpo do artigo. Para quê? Para que o leitor saiba o que ele vai encontrar ali naquele texto. Então, às vezes, quando você está estudando, você não tem condições, não tem tempo de ler o artigo todo para saber do que se trata. Então, o que você faz? Você lê o resumo. E aí você lê o resumo, viu? Poxa, isso é aquilo que eu estava procurando. Aquilo que eu preciso ler e me informar mais. Aí você vai ler o restante do artigo. Então você diz, não é esse tema que eu estava procurando. E aí você vai e procura outros artigos. Então, primeiro, a escrita acadêmica ela não é opinativa. Ela é cientificista, ou seja, ela é embasada, ela é fruto de uma pesquisa. E segundo, o artigo científico ele tem um resumo ali, né? Que descreve de modo sintético o tema que vai ser desenvolvido. Uma outra questão é que todo artigo científico, ele apresenta uma metodologia. A metodologia, pessoal, é a forma como a gente chega em determinada conclusão. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu estou concluindo que está fazendo calor aqui em Feira de Santana, apesar de estar de noite. A partir de que metodologia? O que eu usei para concluir que estava fazendo calor? Então, a minha metodologia foi a observação. Estou aqui, estou de frente para o quintal da minha casa, estou olhando. Eu estou olhando aqui, estou vendo que as toalhas que estão penduradas no varal, elas não estão balançando. Elas estão paradas. Estou percebendo que não está tendo barulho, apesar de ter uma porta e uma janela aberta aqui de frente para mim. Se a janela ou se a porta, se não tem barulho e se as toalhas penduradas não estão balançando, o que é que isso significa? Que não está ventando. Como é que eu descobri que não estava ventando? Através da observação. Então, todo artigo científico ele apresenta uma metodologia, a forma como ele é escrito. Claro que na ciência, a metodologia ela é mais complicada. Ela pode ser quantitativa, de se analisar muita informação. Pode ser qualitativa, de analisar poucas informações, mas informações específicas que permitem uma leitura mais ampla sobre o tema. A gente pode ter uma análise serial. Uma análise serial é quando eu tenho acesso, por exemplo, a uma informação que se repete no tempo e no espaço. Na área de história, por exemplo, quando você estuda imprensa, você faz uma análise serial. Então, eu estudo jornal. O jornal impresso, por exemplo, era minha pesquisa do mestrado, foi minha pesquisa do mestrado em História. Eu estudo jornal impresso em Feira de Santana. Então, a minha análise, a minha metodologia, ela era seriada. Eu via os jornais publicados de 1º de janeiro de 1900 até 31 de dezembro de 1940. 40 anos ali, ó, acompanhando jornal por jornal e analisando as informações. Então, o artigo científico, ele é escrito a partir da ciência, ele tem sempre um resumo e ele tem sempre apresentado uma metodologia. Além da metodologia, ele também trabalha com referencial teórico. Referencial teórico são os autores, os pesquisadores que já estudaram sobre aquele tema e os pesquisadores que eu concordo com as ideias deles sobre determinado tema. Então, referencial teórico é isso. Eu concordo com a perspectiva de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso é referencial teórico. Então, o artigo científico também tem isso. Tem lá no final dele a parte de referências, onde está escrito
tá descrito todos os autores que eu consultei. E na ciência, gente, tem uma coisa muito importante, que é o respeito à propriedade intelectual. Como assim, Jairo? Eu tenho que respeitar as pessoas que escreveram e que pensaram determinadas coisas antes de mim. Então, por exemplo, eu vou no meu artigo científico e descrevo um tema, mas eu li esse tema no livro de algum autor. A ideia é minha? Não, alguém já escreveu. Então é minha obrigação referenciar e dizer, olha, conforme fulano de tal diz no livro tal, publicado em tal ano, a coisa é assim, 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 assim. Então o artigo científico ele também tem essa característica de você dar o crédito de todas as ideias que não são suas. Ao fim do artigo, geralmente a gente escreve uma conclusão. Na conclusão, a gente retoma os elementos que a gente disse na introdução e apresenta o modo como a gente chegou nessas conclusões, como a gente chegou naquelas ideias. A gente faz um novo resumo, agora o resumo apresentando as soluções, as descobertas. Na introdução, a gente faz um resumo apresentando as possibilidades. Na conclusão, a gente faz um resumo apresentando aquilo que a gente inferiu, aquilo que a gente escreveu, pensou, que a gente definiu. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos como funciona o artigo científico? Então, o artigo científico é um instrumento da divulgação da informação da ciência. Essa informação ela é divulgada ou em eventos ou em revistas científicas. E todo o artigo científico ele é escrito a partir de uma pesquisa. Ele apresenta um resumo. Ele tem um referencial teórico, autores que apresentam um conceito que você defende ou critica. Tem uma metodologia, a forma como você chegou naquelas determinadas conclusões. Tem o respeito à propriedade intelectual, dando crédito aos donos das ideias. E tem também a conclusão, onde você sintetiza as informações que você analisou naquele artigo. É mais ou menos assim que funciona um artigo científico. E aí, você já escreveu algum artigo científico? Você já leu algum artigo científico? O quanto você conhece de ciência, sobre história, sobre química, biologia, sobre estatística, sobre climatologia, sobre a natureza, sobre a física nuclear? E aí? Quanto você conhece da ciência? Se não conhece, está na hora de deixar essa vida inútil, essa vida aí só de zap, só de curtir fotinhas no Instagram, não é? Só de querer sarrar. Tá na hora de deixar essa vida e estudar um pouco, se informar um pouco, tá? Dividir o tempo. Há tempo para tudo. Pessoal, saudade de vocês, viu? Beijo para todo mundo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.